Essa é uma história que vai além de uma simples restauração de uma moto velha e enferrujada. É uma narrativa de coragem, fé no impossível e a magia da transformação. Um jovem, ao ver uma moto abandonada no quintal da casa de sua namorada, não a viu como uma pilha de sucata, mas sim como um tesouro esperando ser restaurado. E o que aconteceu depois? Bem, prepare-se para se surpreender. O encontro com a moto abandonada. Era uma tarde comum e o jovem nervoso se preparava para um encontro importante. Era a primeira vez que ele iria à casa da namorada, e ele sabia que a ocasião exigia uma boa impressão. Mas o que ele não esperava era que um detalhe aparentemente insignificante mudaria o curso da sua vida. Ao chegar no jardim, ele foi recebido com um sorriso tímido e um gesto acolhedor, mas algo mais chamou sua atenção. Ao lado do muro, coberta por uma grossa camada de poeira e ferrugem, estava uma moto velha. Ela estava ali meio escondida, como se estivesse esperando para ser descoberta novamente. O rapaz se aproximou, tocou na moto e, ao sentir sua estrutura fria e enferrujada, soube imediatamente que havia algo especial naquela peça de sucata. Era uma moto velha, com o motor claramente danificado e várias partes faltando. Mas o jovem não via a mesma coisa que todos viam. Ele não enxergava um monte de ferro enferrujado, mas uma oportunidade, um projeto a ser trabalhado. Com um sorriso confiante, ele se virou para a namorada e disse: "Eu posso restaurá-la. Posso deixá-la como nova." Ela, surpresa, olhou para ele com uma expressão de dúvida, mas também curiosa. "Você acha que consegue?" perguntou, não disfarçando a incredulidade. "Sim", respondeu ele, com convicção. "Eu consigo." A namorada, agora mais interessada, começou a contar a história daquela moto. Ela havia sido comprada pelos pais dela quando se casaram, há mais de 20 anos. Naquela época, a moto representava muito mais do que um simples meio de transporte. Era um símbolo de amor, aventura e liberdade. Ao longo dos anos, a moto acompanhou o casal em várias viagens, atravessando paisagens deslumbrantes e enfrentando desafios. Era um reflexo da juventude, da energia e da paixão do casal. Com o tempo, no entanto, a moto começou a perder o brilho. O motor quebrou, as peças começaram a se desgastar, e o desgaste natural do tempo levou a moto a ser deixada de lado, no fundo do quintal. A moto que antes era um símbolo de liberdade, passou a ser apenas uma lembrança enferrujada de dias melhores. O sogro, que estava ouvindo a conversa, se aproximou e começou a contar mais detalhes sobre a moto. "Há anos, chamamos um mecânico para avaliar se ainda valia a pena tentar consertá-la. O diagnóstico foi claro. O motor estava irreparável, as peças estavam completamente enferrujadas, e não havia muito o que fazer. O mecânico nos disse que seria mais barato comprar uma moto nova do que tentar restaurar essa." Apesar das palavras céticas do sogro, o jovem estava decidido. Ele sabia que não seria fácil, mas acreditava que com esforço e paciência, poderia transformar aquela moto em algo novo, algo especial. Ele olhou para o sogro e disse: "Eu vou conseguir, vou restaurá-la." Mas o jovem não se deixou abalar. Ele sabia que a jornada seria árdua e cheia de desafios, mas também sabia que seria uma oportunidade de aprender e crescer. Ele começou com a desmontagem da moto, removendo com cuidado as peças quebradas, as partes enferrujadas e tudo que estava além de reparo. O processo foi longo e cansativo, mas ele estava comprometido em fazer cada parte brilhar novamente. Os primeiros dias foram um verdadeiro teste de paciência. Ele passou horas limpando cada peça, removendo o que restava de sujeira e ferrugem. Cada pedaço da moto parecia contar uma história de desgaste e abandono, mas ao mesmo tempo, cada limpeza era uma renovação. Uma chance de devolver à moto o que ela havia perdido. O maior obstáculo foi a ferrugem. Ela estava por toda a parte, no quadro, nas peças metálicas, nas engrenagens e até nos parafusos. Para removê-la, o jovem utilizou uma combinação de produtos químicos, ferramentas especializadas e, claro, muita paciência. A tarefa era exaustiva, e ele passava horas polindo e esfregando, vendo pouco progresso a cada tentativa. A ferrugem era incrivelmente resistente, e por várias vezes ele sentiu que não conseguiria vencer aquele desafio. O cansaço e a frustração tomavam conta dele, mas ao olhar para a moto, ele lembrava o motivo pelo qual havia começado o projeto. Ele não estava restaurando apenas uma moto, estava restaurando um sonho, um desafio, e a chance de provar a si mesmo que com perseverança tudo é possível. Em momentos de desânimo, ele pensava em desistir, mas a ideia de transformar algo tão deteriorado em algo funcional o motivava a seguir em frente. O brilho das peças restauradas aos poucos surgia, e com isso sua confiança crescia. #o motor. O motor foi o maior desafio técnico. O jovem teve que desmontá-lo completamente peça por peça.
O emaranhado de engrenagens, parafusos e componentes parecia impossível de restaurar. Para ele, o motor representava o núcleo da moto, a essência de seu funcionamento, e ele sabia que sem consertá-lo, todo o esforço seria em vão. Após várias tentativas e erros, o jovem começou a encontrar soluções criativas. Ele teve que buscar peças sobressalentes, adaptar componentes e, em alguns casos, improvisar reparos. Mas com paciência e estudo, ele foi conseguindo restaurar o motor passo a passo. Finalmente, após muitas semanas de trabalho árduo, o motor foi remontado. Quando o jovem apertou o botão de partida pela primeira vez e ouviu o ronco do motor ganhando vida, ele soube que a restauração estava em sua reta final. Era o som da vitória, o som da transformação à pintura. A pintura foi a última etapa da restauração. O jovem queria que a moto tivesse um visual renovado, mas que também preservasse a essência da original. Ele escolheu uma cor vibrante, que refletia a juventude e a liberdade que a moto representava nos tempos de sua compra. A pintura foi aplicada com cuidado, camada por camada, até que a moto finalmente adquiriu um brilho radiante. Ele passou dias aprimorando cada detalhe, garantindo que a pintura fosse uniforme e perfeita. Cada pincelada era uma afirmação de que ele estava no controle do seu projeto e que nada seria deixado para trás. O resultado final. Quando a moto estava finalmente pronta, o jovem a levou para mostrar à família da namorada. O que antes era apenas uma pilha de ferro enferrujado e quebrado agora estava deslumbrante. A moto brilhava sob o sol, o motor ronronava com potência, e cada detalhe refletia o esforço e a dedicação que haviam sido investidos no projeto. A família da namorada ficou estupefata. Eles mal podiam acreditar que aquela moto, que antes parecia irreparável, agora estava em perfeito estado. A namorada, emocionada, olhou para o jovem e disse: "Eu sabia que você conseguiria." Essa história vai além de uma simples restauração de uma moto. É sobre acreditar no impossível, é sobre ver beleza onde outros veem sucata. O jovem nos ensinou que com paciência, dedicação e visão, é possível transformar qualquer desafio em uma oportunidade. Ele provou que assim como uma moto antiga pode ser restaurada, nós também podemos superar as dificuldades da vida e sair mais fortes. O legado da moto. Agora, a moto restaurada não é apenas um meio de transporte. Ela é um símbolo de perseverança, de superação e de fé na possibilidade de recomeçar. Para o jovem, ela representa a realização de um sonho e a prova de que, com esforço, qualquer coisa é possível.